Olá, irmãos, a paz do Senhor. Grande e louvado seja o nome do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o nosso bendito e amado Deus que nos redime, que nos amplia a sua vontade e que nos faz conhecer o seu querer. Esta é a Hora Nazarena, uma devocional da Palavra de Deus para abençoar a sua vida, sua família, aqueles que estão à sua volta. Você é abençoado porque nós podemos juntos meditar nesta tarde de hoje, nesse propósito tão extraordinário que é ouvirmos a Palavra do Senhor. Amém? Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia juntamente aí comigo e vamos ler juntos a Palavra do Senhor que está no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36, vai nos dizer o seguinte, a Palavra de Deus. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu, ou, como algumas outras versões digam, receba a sua promessa. Palavra maravilhosa essa, né? Dos Escritores aos Hebreus. Nós não sabemos quem é o autor dessa carta, ainda que nós possamos ter alguns apontamentos que tentem nos indicar quem é essa pessoa, nós não temos a certeza de quem ela é. Nós não sabemos quem ela é, nós não sabemos exatamente quem é este apóstolo, mas sabemos que ele tem um conhecimento muito profundo, muito extraordinário da palavra de Deus, da antiga lei, e ele faz uma alegação maravilhosa para essa transformação, para essa mudança da antiga para a nova lei, do antigo para o Novo Testamento, da antiga para a nova aliança, mostrando que o Senhor Jesus Cristo é sim aquele a qual Moisés escreveu, a qual os profetas profetizaram, a qual os salmos louvaram, e mostrando que Ele é Deus, que Ele é Senhor. E nesse texto, ele escrevendo aquela igreja, uma igreja que não estava apenas em Jerusalém, mas em todo aquele chamado mundo antigo. Ela tinha algumas dificuldades, porque muitas das vezes ela enfrentava a oposição de alguns judeus, aqueles que não tinham se convertido, e enfrentava a perseguição de Roma, do ateísmo e de muitas coisas a quais tentavam impedir esse crescimento da igreja. Então, com isso, ele nos leva a esta pérola quando ele diz: vocês precisam perseverar. O contexto, vamos dizer assim, dessa palavra perseverar é manter-se firme, é manter-se inabalável, é manter-se irrepreensível para que a vontade de Deus se cumpra em vós. Então ele diz, vocês precisam perseverar, precisam continuar, precisam ir adiante, de modo que tenha e venha e que seja em vocês feito a vontade de Deus. Nós falarmos em perseverança aqui é algo muito fácil. Afinal de contas, qual é a oposição? Qual é a perseguição? Qual é a dificuldade que você recebe hoje? E mesmo que nós tenhamos a dificuldade, quem é que algum dia bateu a sua porta e disse, hoje você não pode ir ao culto? Ou quem é que chegou diante de ti e falou assim, hoje você não pode ler a Bíblia? Quem é que falou, hoje você não pode dobrar os seus joelhos diante do seu Deus? Porque se fizer isso, você pode morrer. Ou você pode ser levado para qualquer outra circunstância. Ou seja, isso nunca aconteceu conosco e dificilmente isso vai acontecer aqui no Brasil. É uma coisa rara, muito, 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 muito improvável. Nós podemos dizer que na escala de 1 a 1000, essa possibilidade seria 1001, certo? Ou seja, é impossível inicialmente pensarmos que isso pode acontecer. Mas o estranho é que mesmo com todas essas impossibilidades, pequenas coisas nos impedem de perseverar, de continuar, de ir adiante, porque muitas das vezes nós somos voláteis. Então ele diz, vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiver feito a vontade de Deus, aí ele diz assim, recebereis
a promessa. É interessante nós continuarmos meditando isso, porque ele dá continuidade no texto, dizendo, quando tiveres feito a vontade de Deus. Ou seja, não é quando eu achar que é o certo, não é quando eu achar que é o correto, não é quando eu achar que chega, que as coisas já estão difíceis demais, que estão insuportáveis. Mas quando quando você, quando nós tivermos feito a vontade de Deus. A primeira coisa que eu queria descrever para você é que você só pode fazer a vontade de Deus se você a conhece. Nós sabemos que a vontade de Deus é boa, nós sabemos que a vontade de Deus é agradável, nós sabemos que a vontade de Deus é perfeita. Mas de nada adianta nós sabermos todas essas coisas se nós não a conhecemos, se nós não nos tornamos íntimos dela, se ela não é parte da nossa vida. Então, primeiramente, conheça a vontade de Deus. A vontade de Deus de forma geral, a vontade de Deus de forma peculiar ou comunitária, ou seja, a vontade de Deus para você e para a sua igreja, e depois a vontade de Deus para a sua vida. A partir do momento que você conhecer isso aí sim, você pode cumprir, perseverar e fazer a vontade de Deus. Aí sim, a continuidade vai dizer então que desses modos, nesse termo, então nós vamos receber aquilo que Deus prometeu. Pode ser algo para essa vida? Sim, pode. Há muitas promessas de Deus para as nossas vidas nesse tempo, mas também há uma promessa maior, que é a eternidade. E se você não pensa na eternidade, saiba que você é o pior de todos os homens, ou o mais miserável de todos os homens, porque as nossas vidas não consistem apenas nas coisas deste mundo. Se você tem frequentado uma igreja e que ela não tem te preparado para o céu, para viver ao lado do Senhor, se ela não te tem preparado para você viver a eternidade, converse com o seu pastor, fala, pastor, o senhor precisa falar mais de Cristo, da sua obra, dos seus feitos e dos planos de Deus para a igreja. Ou às vezes também é aquilo que as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de ouvir algo que vai alertar o seu coração e fazer com que ele viva apenas presente desse vida. Aí eu convido você a ler aquela parábola do Lázaro, né, e o rico. O rico só queria saber das coisas dessa terra, então a sua glória foi aqui. Mas se nós buscarmos as coisas do céu, nós sabemos que a nossa glória será lá. E Deus então cumprirá a promessa das nossas vidas. Amém? Então Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, nós louvamos o teu nome, porque nós temos vivido e aprendido com o Senhor. Que o Senhor então nos dê a sua palavra, nos dê a sua direção, para que a sua vontade seja feita em nossas vidas. A ti oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembramos que a Hora Nazarena é uma devocional da Igreja do Nazareno Tauá para o seu crescimento, para abençoar a sua vida. Fique na paz. Até amanhã, neste mesmo horário, querendo Deus. Assim, nos permitindo o Senhor, nos reuniremos mais uma vez. Deus te abençoe. Fique na paz, no nome de Jesus.